Olá, muito feliz de estar aqui em mais um episódio da nossa temporada dos podcasts do MMA Masters of Marketing. E hoje eu tenho uma convidada super especial, a Valéria. Val, que está aqui com a gente. Prazer é todo meu. Obrigada por ter aceito o convite. Tô sabendo que você está estreando com a gente aqui nos podcasts. Primeira vez, mas estou assim, ó, super feliz e orgulhosa de te trazer e falar um pouquinho da Medley aqui com vocês. Que bom. Feliz estou eu. Vamos lá, então, para a Val estrear bem nesse podcast com a gente. Bom, aqui como tema hoje, eu queria falar um pouquinho sobre inovação no ponto de venda, né? Acho que a gente tem trazido bastante coisa, né, em relação a esse tema, mas também acho que vale a gente conversar não só sobre ideias que tenham a ver com a experiência, com a jornada, com o sensorial, mas também com os canais, o físico para o digital, com ideias criativas. Acho que a gente tem bastante coisa já, né, de case e sendo feita no universo de saúde. Sim. E não à toa você está aqui com a gente. Eu queria, né, que a gente falasse um pouquinho também do case que a gente teve, mas antes da gente começar a explorar um pouco mais isso, né? E antes de entrar na parte marqueteira. Antes de entrar nessa parte, eu queria, né, te apresentar formalmente. Então, a Valéria, ela é Head de Branding e Comunicação da Medley. Veio aqui, né, conversar com a gente um pouquinho sobre o trabalho que a gente tem feito juntas, Medley Impulso, mas também, né, discorrermos um pouco para a audiência que esteja nos assistindo e vendo sobre todo o potencial que a gente tem nos canais em relação a esse mundo, esse universo de saúde, que a gente vem explorando cada vez mais e melhor. Então, acho que vamos começar, Val, assim, só para, né, iniciar. Antes da gente então falar do tema, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória e se você puder trazer algum ponto que a gente talvez buscando sobre você não encontra, alguma curiosidade, algo que faça sentido à audiência te conhecer melhor. Vou contar um pouco da minha trajetória e tem a ver com isso. Sou marqueteira de formação e de coração. Adoro ser marqueteira. Tenho mais de 15 anos de mercado, passei aí em várias indústrias diferentes, indústria de consumo, indústrias, e hoje estou na farmacêutica. E uma coisa interessante é que se você perguntasse, olhasse para mim, para Val de 15 anos, até os 19 mais ou menos, ela ia falar para você, você é médica, vou me formar em medicina, mas a vida não quis isso, não consigo ver sangue nem nada disso. E hoje, por incrível que pareça, eu acho que eu consigo juntar um pouco do meu desejo de uma pessoa jovem, de ajudar, de trabalhar pela saúde, trabalhar com as pessoas e ajudar as pessoas dentro do meu contexto que eu amo, que é ser marqueteira, e estar dentro de uma indústria como a Medley, que fala de saúde, que tem como objetivo trazer saúde para todos, para mim é um prazer. Então eu acho que eu junto essas duas coisas, duas paixões minhas. Ninguém sabia disso, agora tá todo mundo sabendo já. É isso aí. Não, e é bacana, né, quando a gente consegue aplicar um pouco dos caminhos da vida, né, e relacioná-los com o nosso propósito ideal, Exato. assim, não é sempre que a gente consegue, mas quando a gente consegue, acho que é muito gratificante, né? E quando você pensa, poxa, era uma coisa que eu quis durante muitos anos, mas quando eu vim pro marketing, eu falei, eu me encontrei. Você tem outras formas de aplicar. E quando você une o que você queria com o que você vive hoje e traz isso pra vida, é muito bom. Então eu fico feliz também. Que bom. Bom, vamos lá. Vamos entrar um pouquinho, né, no ponto de transformação do ponto de venda, né? O ponto de venda ele vem se transformando cada vez mais. As lojas vêm evoluindo em papel, né? As lojas físicas e também as lojas digitais, mas vamos focar um pouquinho aqui na experiência do ponto de venda físico. A gente sabe que por muito tempo ele foi um complemento para fechar, né, o olhar de campanha, mas hoje tem muito protagonismo também, né, nesse olhar, quando a gente fala, né, da experiência omnicanal, a gente sabe que o digital é super importante, mas o físico também e a não fricção, né, dessas duas jornadas, que é o sucesso que a gente vem tanto buscando no grupo RD Saúde. Então eu queria que você trouxesse um pouquinho do que você acredita, né, que tenha mudado para que a loja física se tornasse esse território tão fértil para inovação e para construção de marca. Quando a gente olha hoje o ponto de venda, olhar ele apenas como o final do funil, ou apenas como conversão, é você ter uma visão míope, né, Fabi? Hoje, quando você pensa no ponto de vendas, ele tem uma parte ali que você pode falar de conversão, tem ali o seu papel, mas ele está presente em todo o funil. Então, tem uma parte de awareness, de construção de conexão com
o shopper com o cliente. Pense em você e em mim. Quando eu me vejo como consumidora, como a gente estava conversando, eu vou no ponto de venda às vezes buscar uma coisa, mas não tem como você não passear pela loja, você não fazer novas descobertas, experiências, você não conversar com um balconista, trazer uma informação, você descobrir um pouco de saúde. Quando a gente pensa dentro do mercado de genéricos, que é um mercado super aguerrido, Uhum. onde a gente enxerga marcas genéricas e que Medley tem o papel de ser um genérico diferente, um genérico de marca, a gente vê no ponto de venda como uma forma de conexão com os nossos consumidores, para trazer campanhas de disease awareness, para trazer campanhas onde a gente informa o balconista e traz ali mais informação a respeito de produtos, a respeito de saúde, e então não dá para você pensar no ponto de venda como só o final, como só a conversão. Ele tem ali, tá presente em toda a estratégia full funnel de uma marca, e deve estar. É isso que a gente busca dentro da Medley, sempre com parceiros que consigam construir isso com a gente. É isso. E eu sei que a gente vem evoluindo muito, inclusive no ponto de venda como território criativo, né? Sim. Acho que a gente vem olhando para a experiência, para formatos, mas também para a criatividade. Acho que a gente pode também explorar muito esse olhar de criatividade. Então, para você, Val, quais são os maiores mitos sobre o uso do PDV em campanhas de marca? Eu não sei se dá para dizer que o PDV já virou uma mídia interativa ou não, aí queria a sua opinião. E como as marcas podem deixar de ver a loja como um espaço de gôndola e passar a utilizá-la como uma mídia mais viva, mais criativa, mais sensorial, realmente transformando todo esse ambiente, né, mais tradicional num espaço de experiência, de conexão, de digitalização, né, e de criatividade mesmo. Quando a gente pensa, eu acho super importante você se colocar, porque no final eu sou consumidora, você também é. Então, se você pensa na sua experiência, você quer uma experiência que seja agradável, que seja coesa, que seja conectada. Então, pensando em criatividade, a gente olha muito no que a gente busca como marca, a gente busca experiências que vão além da conversão, que seja experiências áudio, que a gente consiga trazer uma boa percepção, que a gente vá além da conversão, que a gente traga conhecimento, que a gente tenha empatia com os nossos consumidores, que eles também são pacientes. E a gente tem um desafio de estar presente em toda a jornada de saúde do paciente, assim como vocês estão. Então, a gente trazer algo relevante, um conteúdo extra, que a gente fale de doença, que a gente traga a nossa marca, traga os nossos diferenciais, é um super desafio e que a gente vem trabalhando também quando a gente pensa Uhum. dentro dos nossos briefings para nossa agência, como a gente consegue conectar, como a gente consegue tirar o máximo proveito de cada um do melhor forma, de cada um dos pontos de contato da melhor forma. Então, como a gente faz isso? Vai desde o briefing até a execução, seja ela criativa, como a gente tira o melhor proveito. Então, é assim que a gente vem trabalhando. Isso é muito bacana que você fala, Val, porque realmente a gente é ter o olhar para o consumidor, né? Então, Exato. se a gente entende as necessidades do consumidor, a gente vai melhorando cada vez mais a experiência e a jornada, né? E a gente vai garantindo cobrir as necessidades do consumidor em Em etapas cada um diferentes. dos Né? pontos. Então, putz, no momento de Exatamente. educação, no momento de prevenção, né? No despertar do conhecimento de um lançamento de produto, né? Na educação de uma categoria nova. E como você trabalha também as pessoas que influenciam toda essa jornada. Uhum, Porque em cada um dos momentos, às vezes, a pessoa vai no Google, aí ele vai até o balconista para ouvir. Em muitos lugares, quando a gente pensa no farmacêutico, ele é a primeira pessoa de assistência. é, Saindo de um contexto de São Paulo e olhando para um contexto Brasil, o farmacêutico tem esse papel. Ele é a primeira pessoa que vai dar algum tipo de assistência de saúde para as pessoas. E ali ele é o ponto de referência, como a gente traz informação para essa pessoa que também está numa jornada contínua de aprendizado, de conhecimento. E vocês que têm lojas e que têm balconistas e farmacêuticos em todo o Brasil sabem disso. É um papel super importante super. que tem que ser reforçado. E eles são a pessoa do momento da verdade, muitos deles têm relacionamento com o consumidor, conhecem, são pessoas que vão lá que conhecem, que vão todo mês comprar o mesmo medicamento. Então tem ali um papel super importante. Você tem uma parte que é digital, que é a Uhum. jornada que ela é digital, mas o digital com o físico, ele é super importante, eles são complementares. Nenhum vai transpor o outro e cada um tem o seu papel e a sua conexão. Então, quando você Concordo. consegue trabalhar os dois juntos para que eles convertam para o mesmo
objetivo é o essencial, é o que a gente vem sempre buscando também. Concordo, até porque a gente fala, né, como visão do grupo, assim, não só do papel do farmacêutico cada vez mais protagonista e realmente, né, a gente resgatando esse papel de confiança que os farmacêuticos sempre tiveram e que a gente sempre buscou Sim. neles, né, no farmacêutico do bairro, enfim, eu mesma tive o meu da família, acho que todo mundo teve o seu, né, eu acho que tem isso e tem também, como visão, a gente busca, né, a melhor conveniência, seja no físico, seja no digital. Então, dependendo da minha situação, do meu comportamento, do que eu tenho de interesse, do tempo que eu tenho, né, para consumir Exato, determinada coisa ou exato. comprar determinado produto, que seja tão bom no físico como no digital e vice-versa, né? Acho que a gente também tem buscado no grupo cada vez mais olhar para as necessidades dos consumidores e garantir que a gente está com uma jornada coberta físico-digital, digital-físico, cada vez mais sem fricção, né? E atendendo às necessidades do mercado. E de nós, né? Como consumidores, Doras, exato. né? Bom, quando a gente fala de inovação sem fronteiras, né? Do digital ao físico. Val, pensando numa lógica full funnel, acho que a gente falou um pouquinho, né? Assim, como que vocês, aí entrando um pouquinho mais para o mundo Medley, pensam o papel do retail media, ou seja, nós como impulso, né, em parceria com vocês, como conector dessas experiências realmente físico-digitais? Cara, isso é um ponto super importante, Fabi, porque quando a gente pensa na estratégia lá no começo do ano, e a gente estava falando um pouquinho antes aqui fora de brand plan, e o que a gente começa a desenhar, quando a gente começou a desenhar a nossa estratégia, a gente falou, poxa, retail media é um papel importante, ele tem que estar no nosso plano, tem que ter aqui uma estratégia full funnel pensado na marca como um todo. Então, começa ali, mas passa também por várias outras camadas, que é como a gente consegue conectar todas as mensagens, como a gente faz uma criação que seja adaptada para o retail, que esteja no digital, que esteja no presencial, no físico da loja, e que a gente consiga trazer isso com mensagens que não necessariamente são as mesmas, e não é apenas desdobrar uma peça que está em um lugar para o outro, mas que a gente consiga construir em cima de uma mensagem principal. Eu acho que esse é o começo. E quando a gente pensa também em mitos, poxa, quais são os mitos do retail media? Eu acho que assim, pensar em retail apenas para conversão, lá no final, e esse é o papel dele lá no final, é um pouco, é minimizar um papel que pode ser muito maior. Então hoje a gente pensa, poxa, a gente pode trazer retail para campanhas de disease awareness, de conscientização, para falar de doenças que hoje são super estigmatizadas ainda, como saúde mental, para trazer conhecimento a respeito de doenças cardiovasculares, que a gente sabe que o Brasil tem uma altíssima incidência também, que é um problema nacional. Então a gente usa as ferramentas do retail como numa estratégia full funnel. Eu acho que esse é a nossa principal ponto, principalmente num mercado tão regrado como é o mercado de genéricos. Quando a gente pensa hoje dentro de Medley, a gente tem um portfólio que cobre 85% das principais doenças do Brasil. E grande parte dele está dentro de medicamentos RX que estão para trás do balcão e que são muito mais regulados. Então, a gente trazer campanhas de disease awareness é super importante para a gente também. E a gente trabalha assim, então você pensa, poxa, é um baita limitador trabalhar com um portfólio tão extenso para trás do balcão? Não, é super interessante que a gente consegue trabalhar muito mais, a gente consegue fazer uma campanha muito mais prestadora de serviço para a população e que traz saúde de verdade, que traz consciência, traz a luz para temas que muitas vezes a pessoa nem sabe. Total. Acho que esse ponto, você tocou em dois pontos, na minha opinião, muito chaves, né? Primeiro é o papel do retail media, né? Quanto a entendimento do consumidor, né? O olhar para suas necessidades, essa Exato. inteligência que existe, né, no universo de consumo. Então, a gente podendo colaborar com insights para vocês, para inclusive refinar estratégias que a gente já tenha desenhado, ou olhar Exato. para a estratégia, né, em place e ver como que a gente tira o maior valor disso, né? Acho que essa é uma coisa. Então, os dados, né, bem utilizados, aplicados numa jornada que faça sentido, seja o momento em que o consumidor estiver e onde ele estiver, né? Exatamente. E esse olhar para o resultado a partir do objetivo, né? Então é conversão, é consideração, é o awareness, que a gente sabe que já não é um comportamento linear, né? Então a gente tem lá o Exatamente. funil, mas o funil não existe mais, né? Nós como consumidores, a gente não, despertei interesse, agora eu vou considerar, depois eu vou comprar, né? Já é uma coisa muito mais, né, não linear.
E outro ponto que você tocou, que é algo que eu venho falando muito, Val, não só para as indústrias, né, mas em relação ao tema e também muitas vezes para as agências, tem um papel ainda inexplorado da categoria, né, de medicamentos Sim. controlados, né, em função da regulação, mas também em função de muitos mitos que foram gerados, né, E com a assim, regulação. você tem que ser criativo, Fabi. É muito fácil. Quando você vem de uma indústria de consumo, como eu vim, Uhum. e você vai para uma indústria tão regulada que nem a indústria de genéricos, você fala, nossa, é muito difícil. Não, mas é fácil, você consegue trabalhar de forma criativa, você consegue falar das coisas de outro jeito. Então, Uhum. é importante você, para mim, você colocar isso dentro dos seus objetivos lá do ano. No começo do ano, quando você sete seus objetivos de marca, de companhia pra gente, esse ano, a gente tinha um objetivo claro também de falar de conversão, como a gente conseguia falar de conversão e trazer conversão para a marca. Uhum. E essa foi uma estratégia que a gente desenhou e que culmina lá no final, e você enxergar o final como não só mais como um funil, Uhum. mas como algo mais menos linear e mais fluido mesmo. Isso. E como a gente consegue trazer? Então, tem uma parte de você desenhar lá no começo o que você quer, Uhum. e tem uma parte de você trazer a jornada também fluida e você enxergar o potencial do canal como um todo, não como um papel de um meio é fazer awareness, do outro é consideração, do outro é conversão. Exato. E você falou, não existe mais o funil. Eu já ouvi algumas vezes que não existe mais o funil. O Google fala que não existe mais o funil, o Meta fala que não existe mais o funil. É um jeito de ainda pensar muito tradicional, quando a gente pensa para pessoas que nem nós, que temos algum tempo a mais no mercado, mas se você parar para pensar, você tem que pensar no consumidor, e é exatamente o que você fala, para não ter fricção, o que que ele quer, o que que ele busca, como a gente consegue ajudar. É isso, e tá aberto também para mudar a estratégia de rota se necessário, né? Porque o Exatamente. mercado também vem mudando muito as exigências, né? O que a gente vem consumindo, as inovações estão aí, as dificuldades e os desafios também. Enfim, então agora eu acho que vale, Val, a gente contar um pouquinho do case em si, né? A gente tem alguns cases juntos, mas a gente tem algumas ideias, né, de cases que acho que vale a pena a gente trazer para Sim, ilustrar, né, tudo que a gente vem falando, e inclusive da nossa parceria, Medley Impulso. Então a gente teve uma campanha interativa que foi a Cássia, né? sim. Foi uma campanha que a gente co-criou juntos. A gente trouxe uma mecânica nova, unindo inclusive o uso do tablet com as telas digitais na farmácia, né? Que são dois formatos diferentes. Criando também na farmácia, no momento de experiência, no ponto físico, né? Uma jornada também diferenciada. Você pode contar um pouquinho de como foi essa ideia? Essa ideia foi uma cocriação entre Medley, Impulso e RD. Mas antes de tudo, para eu começar, eu vou te contar quem é a Cássia, né? A Cássia é nossa assistente virtual de saúde mental. Ela é uma assistente que está hoje no bot no WhatsApp, onde ela traz conteúdos a respeito de saúde mental para as pessoas, trazendo conteúdos de disease awareness, falando a respeito de doença, mas também trazendo sinais de alerta e que traz essa conversa. Importante também falar que a Cássia tem ali um mapa da saúde mental que conecta as pessoas a lugares que podem ter ajuda a preços sociais ou gratuitos. Então, mais do que falar, a gente também tem essa conexão de ajudar. Então, como a pessoa consegue buscar ajuda? E para a gente, como marca, é super gratificante, porque a gente também tem na Cássia pessoas que estão em momentos delicados, que estão em situações mais difíceis, podem ser conectadas ao CVV. E a Uhum. gente tem relatos lindos com a Cássia, que é de gente falando, poxa, eu tava num momento super difícil da minha vida, vocês me ajudaram demais, a Cássia me ajudou. Então a Cássia foi um grande case pra gente de como a gente gera essa conexão com nossos pacientes. E quando a gente fala desse case em específico, a gente levou a Cássia para além do digital, a gente levou a Cássia pro ponto físico, pro ponto de vendas, pra loja física. E a gente deixou de ser passivo, que hoje a Cássia recebe muitos contatos das pessoas para ser ativo. Então, as pessoas foram lá e interagiram com a Cássia e pra gente foi um grande sucesso. E que, inclusive, né, eu acho que não só garante a conexão com quem já tá, né, vivenciando a questão, mas com quem ainda não, ou tem alguém próximo, porque muitas vezes, né, Exatamente. a gente tá enfrentando problemas diferentes e às vezes não acontece conosco, acontece com alguém da família, um amigo, né, então Que acho são que essa, sinais de alerta, né? Que né, a gente vai falando, que são muitos. super importante. E quando a gente pensa numa forma de levar isso para próximo do consumidor, Uhum. está dentro dos pontos de venda e está dentro das lojas da RD, você pensa, poxa, a pessoa está ali
ela já está ali buscando alguma coisa, ela está buscando saúde de alguma forma, e a gente trazer um conteúdo que também é relevante é uma forma da gente falar, trazer leveza também pro tema, entendeu? Com certeza. Com certeza. É, Nossa, super importante mesmo. Eu acho que um outro case bacana que a gente tem para contar, que já passou, né, um tempinho, mas que é Ai, um mas case ele de mora no orgulho, nosso né, coração. mora. É um case de Olimpíadas, né, no Sim, uso de áudio. Então a gente teve essa ação, que também foi uma ação super potente com a Rebeca Andrade, né, nas sim, Olimpíadas. A gente trabalhou o impacto nas telas, nas farmácias via áudio também, né? sim. E o que que motivou essa escolha, Val? E como que vocês enxergaram o uso do som no ponto de venda para criar uma experiência relevante e positiva? Porque se a gente for pensar, a gente fala, putz, o som no ponto de venda, será que funciona, né? Vai ser assertivo? A pessoa vai prestar atenção? Como que funcionou para vocês? Que aprendizados a gente tem em relação a isso também? Olha, pra gente primeiro, um super desafio, né? Porque a gente tava no momento, a gente planejou uma campanha realmente 360, se a gente ainda se fala 360, mas ela era multicanal. Uhum, Porque a gente tava falando na TV, falando no digital de eficácia, qualidade, medley, eficiência, trazendo Rebeca como a nossa embaixadora uhum, disso, no momento em que o Brasil estava torcendo por Rebeca. Então, a gente trouxe ali uma onda de conexão entre o esporte olímpico, a medley e a Rebeca muito forte. Então, quando entrava no ponto de venda, você ouvia a voz da Rebeca, que todo mundo conhece, verdade. a voz dela é icônica. Você falava, nossa, mas eu tô vendo isso, eu já vi isso em algum lugar. Eu vi na TV, eu vi com a medley, eu tô vendo aqui no ponto de venda, ele tava vendo nas telas. Então, pra gente foi um baita case de sucesso, onde a gente tinha a mesma mensagem sendo reforçada de formas diferentes. E, inclusive, é aquele ponto que eu falei pra você do começo, da gente adaptar os criativos. Uhum, Porque não faz sentido eu pegar o que tá numa TV ou num digital e simplesmente colocar no áudio no ponto de venda. Não, a gente fez um material exatamente para o ponto de venda com o intuito de levar as pessoas. Então ela falava, oi, eu sou a Rebeca Andrade. Imagina você entrar numa loja e alguém falar, oi, eu sou a Rebeca Andrade. E falar, não, essa pessoa tá em Paris, tá lá competindo. Então tem ali um elemento de surpresa, um elemento diferente, e pra gente foi um baita case de sucesso que teve um rosto maravilhoso e que pra gente conseguiu mostrar como a gente estava realmente em todos os lugares. E quando eu penso pra Medley, essa parte também contribuiu pra gente ser a marca entre os patrocinadores com olímpicos mais certeza. lembrados na Olimpíada. Então pra gente é uma construção de muitos canais, é um trabalho de formiguinha. Uhum. Muitas vezes quando a gente pensa como marqueteiro, poxa, dá trabalho, dá um mega trabalho, para não falar um palavrão aqui. Dá um mega trabalho? Dá. Mas quando você enxerga todo esse ecossistema sendo construído, e quando eu vejo a Medley sendo a marca dos patrocinadores olímpicos mais lembrada, é um baita orgulho. Com certeza. Com certeza, com todos os desafios que a gente tem, né? E assim, de um Exatamente. evento super poderoso, né? Com uma personalidade que é a Rebeca também super potente, né? Com certeza, acho que é um baita case de sucesso, um orgulho E mesmo. de cocriação também. Quando você para pensar, a gente levou o Comitê Olímpico para todas as farmácias do Brasil. E que era um lugar que não é o lugar típico É, de se levar uma marca e os atributos do Comitê Olímpico que muito emprestam para a Medley e que também levaram para o ponto de venda esses valores naquele momento. Então, é um case de sucesso para eles também, porque a gente traz aqui várias formas de você falar de olimpismo num lugar que você fala, poxa, eu vou falar de olimpismo, de Olimpíadas, de eficácia, de medley. Medley tem tudo a ver, mas você consegue conectar ali vários pontos. total, com certeza. Acho que você falou um pouquinho, né, Val, assim, entre a integração real do planejamento com a execução, né? Assim, quais são, assim, só pra gente fincar essa bandeira, esse pensamento. Quais são os ingredientes que não podem faltar para uma campanha integrada funcionar de verdade, da criação à operação? Olha, eu tinha aqui, ó, eu fiz até uma colinha para mim não esquecer, que eu coloquei aqui clareza, colaboração, criação e consistência. E quando eu falo de clareza, é muito do objetivo. Você ter muito claro aonde você quer chegar, qual é o seu objetivo com aquilo. Colaboração, eu acho que envolve aqui cliente, a gente ter claro com o que a gente quer, dividir com a nossa agência, dividir com o nosso time de trade, dividir com os nossos parceiros.
porque não dá para fazer nada sozinho e todo mundo tem que embarcar. E quando eu penso nesse quesito de Olimpíadas, foi exatamente isso. Uhum. A gente tinha o time de trade embarcado, a gente tinha a nossa agência com a comunicação embarcada, a gente tinha vocês embarcando junto com a gente num sonho de fazer as Olimpíadas muito grandes e em medley maior. E a criação adaptada, a gente tem um time muito parceiro, onde a gente consegue adaptar, criar junto, transformar. Porque quando vieram com um case de, poxa, vamos colocar áudio nas lojas? Eu não tinha nenhuma peça pronta. Mas vamos lá, a gente voltou para trás, vamos criar, vamos chamar a Rebeca, como a gente consegue desenvolver isso? E consistência em todos os pontos de contato. Com certeza. Nossa, eu acho que tem um ponto também que eu acho que é sensível, né, Val? Que quanto mais a gente avança na experiência, né, mais a gente traz tecnologia também, Sim. mas que tem aí uma sensibilidade, né, em relação à automação, mas com cuidado, Sim. né, a inovação, mas com a preocupação de realmente ter uma experiência próxima do consumidor, né, e garantir que ele está sentindo realmente esse cuidado e esse atendimento tão próximo que a gente vem construindo tanto, né, no atendimento físico da farmácia. Então, acho que como que a Medley garante esse equilíbrio? E queria saber se existe um olhar especial para o treinamento das equipes ou uma curadoria para os pontos de contato de forma diferente. É muito importante, eu acho que vai muito do que a gente já conversou, né? Eu acho que o digital com o físico, eles não vão um excluir o outro, eles são muito complementares. E a gente tem um cuidado enorme com o que a gente leva para o ponto de venda. Porque como uma marca que quer falar, uma marca de genéricos, num mercado que é genérico, desculpa o trocadilho, falar de qualidade, falar de diferenciação, falar de ciência, trazer tudo que está por trás de Medley, isso que a gente traz como marca, a gente tem que levar para o ponto de venda. Então, a gente fala, eu tenho lá toda a parte digital e de comunicação que é mais hard, que é mais duro, mas a gente também tem a parte humana que gera conexão, que tem ali todo o trabalho com o balconista em que a gente fala de ciências, para ele entender também, porque quando eu falo de assistência e saúde primária, ele tem que entender o que ele está falando para o cliente dele. Por que ele está falando daquele produto? Poxa, por que ele confia? Por que ele recomenda? E a gente vê que Medley tem ali uma recomendação super alta entre os balconistas e os farmacêuticos. Porque a gente tem esse trabalho que também é construído há muitos anos de trazer uma educação, de relacionamento. Então, para mim, os dois são complementares. Eles não devem ser e não serão nunca excludentes. Eles são absolutamente complementares. Não, e é uma formação mesmo, né? Para se tornar algo genuíno, né? Eu entendo, acredito e eu vou repassar, né? Essa educação, essa importância. Exatamente. E é uma construção mesmo, Fabi. Não começou hoje e não tem como terminar. É um relacionamento contínuo. Concordo. E a gente sabe que nem tudo que importa, né, Val, ele pode ser medido com precisão. Como que o sucesso é percebido por vocês além dos números, né? A gente tem toda uma parte de mensuração de números, de informações, uma riqueza de insights, né, que se retroalimentam dentro de uma estratégia eficiente, Sim. né? Mas nem tudo dá pra gente mensurar nos números, assim. Então, como que é o olhar de vocês em relação a isso? Cara, Fabi, pra gente sucesso é ter o paciente chegando no balcão e falando assim, eu quero Medley. Eu quero esse produto da Medley. Porque pra mim ele chega ali com conhecimento de tudo. Esse pra mim é a métrica de sucesso. Ele falou, eu quero um produto da Medley porque eu confio, porque eu sei que tem qualidade, porque eu reconheço tudo que eles fazem que vai além do medicamento, que aí eles estão presentes como um parceiro dentro de toda a minha jornada de saúde. Então, essa preferência de marca que a gente tem hoje dentro do mercado de genéricos, para mim, é a conclusão e é a nossa grande mensuração de sucesso. É a fortaleza de uma marca que está aí há 8 anos sendo top of mind. Então, temos métricas de sucesso de mídia, de performance, de vendas, temos como toda a companhia. Mas a gente ter uma marca que é preferida e quando o nosso paciente chega no balcão, eu quero Medley, não tem essa outra, não, eu quero Medley porque eu confio, porque eu conheço, porque é a marca que eu uso todos os dias e que muitas vezes eles também indicam, porque a gente vê muito disso, o paciente hoje, ele usa, mas ele também indica. Então pense em você como paciente, eu gosto sempre de me colocar como paciente. Você indica para seus amigos, para o seu filho, para o seu marido, para quem quer que seja, para o seu companheiro ou sua companheira, a marca que você confia. Não, usa esse que é bom, que eu confio. Então, esse pra mim é a nossa melhor métrica de sucesso. Com certeza.
Bom, a gente tá chegando no final, infelizmente, passou muito rápido. Passou super rápido, foi um prazer, Fabi. Prazer foi meu. Inclusive, pra quem não tá vendo a gente, só ouvindo, a gente, inclusive, tá numa ótima sinergia aqui, que a gente tá veio todo igual, mundo né? em tom de verde. Tom de verde. Estamos no fundo laranja da Impulso, mas o meu coração é verde, o seu Né? também. Você viu? Estamos com color code parecido aqui. Acho que para o fechamento, Val, se você, né, tivesse que deixar 3 provocações ou até aprendizados, né, ou um wrap-up, né, mais prático, de tudo que a gente discutiu, falou, para inovar, né, no ponto de venda dentro de uma indústria, né, que é a indústria de medicamentos, mas também que serve para outras indústrias de saúde, beleza e bem-estar, o que que você diria? Olha, eu tenho um livro de cabeceira que eu sempre gosto de ler, que é o Pense Grande. Pensar grande dá o mesmo trabalho de pensar pequeno. Uhum. Então, quando eu penso na minha indústria hoje, que tem várias limitações, eu sempre sonho grande. Porque para sonhar grande, dá o mesmo trabalho de sonhar pequeno, e se você chegar na metade do que você sonhou, você já ainda tá grande. Sim. Então, esse é o meu primeiro grande dica, mas mais do que isso, é você enxergar o todo, você trazer um objetivo muito claro, pensar no todo, pensar não no funil, mas pensar em todos os pontos de contato, não pensar, não determinar que o ponto de venda ele está só lá para conversão. Existe experiência, existe inovação, você pode inovar de diversas formas, você pode trazer conhecimento para o seu paciente e pense em você, eu acho que para mim pense em você como consumidor. Se coloque no lugar do seu consumidor. Pensa nos seus familiares, pensa no como você enxerga a jornada, que você vai ver um pouquinho como você consegue tocar a vida dos pacientes. Eu acho que essa é a beleza de Medley. A gente consegue tocar a vida dos pacientes em várias pontos, em toda a jornada, em toda a jornada de saúde dele, em todos os pontos que ele precisa, não só no tratamento, mas trazendo conhecimento, desde a prevenção até o tratamento. Que eu acho que é o que gera a preferência, né? Exato. E uma preferência sólida, né? Que não é momentânea. Tem muito esforço, como você falou aqui um tempinho atrás, dá um baita trabalho, né? Mas acho que é um orgulho ver, né, quando essa preferência, né, realmente tá entre as decisões, né, de compra do consumidor. E eu acho que esse ponto que você falou, né, do pensamento grande, né, de estar aberto a inovar, mas de ter o olhar para o consumidor e não só necessariamente para o produto, né, eu acho que faz muita diferença, né, porque às vezes a gente tem um produto de qualidade, mas não é necessariamente o que o cliente busca, ou a gente cria um produto com uma linguagem que não é efetivamente a linguagem que o consumidor está acostumado a entender. Você pensa no que você quer, né? Não como você vai ajudar o consumidor. Exato. Então, acho que esse lugar, né, de se olhar como consumidor, mas entender o que os consumidores estão buscando, né, e tentar se antecipar, aí como marqueteiro mesmo, né, tentar se antecipar em relação às necessidades, né, entendendo para onde tudo está indo, eu acho que é o que faz a diferença, além de ter uma marca super consolidada, produtos de qualidade, etc. Não, né? Você ter um profundo conhecimento do seu consumidor é o que faz a diferença. A gente estuda muito. Sim. Muito o nosso consumidor, o nosso shopper, aonde ele tá, como a gente consegue entrar, qual é a melhor forma de entrar, qual é o melhor jeito de se comunicar, qual é a necessidade dele em cada uma das etapas. Então, assim, estudar o seu consumidor é a chave. Você se colocar do lado dele, você humaniza. Sim. E ainda mais quando você fala de um produto de saúde. Uhum. Porque é muito difícil você falar de saúde sem você não tocar as pessoas, porque saúde toca o coração sempre das pessoas, é um ponto delicado, então você tem que trocar de lugar mesmo para você tocar a vida das pessoas, e é isso que é o mais difícil hoje. Com certeza. Bom, a gente agora realmente chegou no final. Eu queria saber se você tem um ponto final, se você quer acrescentar alguma coisa, algum spoiler do que vem por aí. Olha, a gente tem aí. Esse ano a gente teve uma baita notícia de Medley, a gente renovou com o Comitê Olímpico, então quem sabe, a gente tem um outro case em 2028. Com certeza. Nas próximas Olimpíadas de Los Angeles, pra gente vai ser um baita desafio novo,
recriar e tem aí uma meta maior de, além de ser o patrocinador mais mencionado, a gente quer aí ser mais coisas, então tem um grande desafio para ser entregue até 2028, eu conto com vocês. Com certeza, conta com a gente. Obrigada, Val, pela Obrigada, presença, Fabi. por ter aceito o convite, pelo papo. Foi Obrigada. maravilhoso. Foi um prazer. Passou muito rápido, queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Espero que tenha sido rico e que vocês tenham insights super poderosos e um exemplo super consistente para seguirem. Obrigada.